Que bom estar aqui com essa família linda, vibrante, cheia do Espírito Santo, cheia da glória de Deus, amém? Você que nos assiste online também, seja muito bem-vindo. Eu estou tão feliz com tantos testemunhos que eu tenho ouvido de transformação. Nessa última série de mensagens eu recebi tantos testemunhos de transformação. E essa nova série que está começando hoje vai ser transformadora para a sua vida também. E o título dessa série de mensagem é A Fé que Transforma. Fala comigo, a fé que transforma. Por que o título é A Fé que Transforma? Porque tem muita gente que diz ter fé, mas não vê nenhuma transformação na sua vida. Ela diz ter fé, mas ela não experimenta transformação. Quando ela está diante de uma doença, não experimenta cura, nem sequer ora pela cura. Às vezes a família está passando por situações de enfermidade, mas a pessoa nem sequer ora, porque ela já acha que nem vai adiantar orar mesmo, então nem ora, né? Por que isso? Porque existe uma fé natural e existe uma fé que é um dom espiritual. São duas coisas muito diferentes. E é muito comum, no nosso Brasil maravilhoso, as pessoas dizerem que têm fé em Deus, né? Eu já evangelizei muito em tudo que é lugar do Brasil e é muito comum a gente encontrar senhores, senhoras que falam: eu tenho muita fé em Deus. Mas eles têm muita fé em Deus, no entanto, estão com suas vidas destruídas, estão com suas famílias destruídas, não estão tendo relacionamento com Deus, não estão vendo milagres acontecer. Ora, uma coisa não condiz com a outra. Como que uma pessoa pode ter tanta fé em Deus e passando por todas essas destruições? É porque a fé que essa pessoa tem não é a fé espiritual, é só a fé natural. A fé natural é o fato de você acreditar simplesmente. Você acredita em Deus. Você pergunta no Brasil hoje quem acredita em Deus, a grande maioria das pessoas vão dizer: sim, eu acredito em Deus. No entanto, não estão sendo salvas, não estão sendo transformadas, porque acreditar em Deus desse jeito não gera transformação nem salvação. Mas aqui, em nome de Jesus, todos nós vamos ter a fé espiritual, a fé que vem de Deus, e não apenas a fé natural. Amém, querido? Pensar positivamente é bom, declarar palavras positivas é maravilhoso, mas essas coisas têm um limite. O pensamento positivo não vai operar milagres na sua vida, mas a fé que é espiritual, essa sim vai operar milagres na sua vida. Você quer ver uma coisa? Tiago, capítulo 2, verso 19, diz assim: crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Olha o que a Bíblia diz: que os demônios creem que Deus é um só. No entanto, vão para a condenação eterna no inferno. Olha só, crendo que Deus é um só. Sabia que aí fora está cheio de gente pensando que vai morar no céu só porque crê que Deus é um só? Mas a Bíblia não diz em lugar nenhum que se você simplesmente crê que Deus é um só, você vai morar no céu. Ué, pastor, mas a Bíblia diz que aquele que crê será salvo? Sim, mas olha para você ver, a Bíblia ela tem um contexto, e nós temos que entender e conhecer o contexto das Escrituras para a gente saber exatamente o que significa crer de acordo com as Escrituras. Porque crer em Jesus, de acordo com as Escrituras, se você ler, por exemplo, o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, lá diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, aqui está falando, não é alguém que simplesmente acredita em Jesus, mas é alguém que recebeu o poder de ser filho de Deus, entregou a sua vida a Jesus, recebeu Jesus como Senhor, como Salvador da sua vida. Aí sim, recebeu essa fé espiritual para a salvação. É totalmente diferente. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Amém? Então, hoje nós vamos conhecer um pouco dessa fé espiritual, essa fé que é um dom espiritual. Então, o primeiro ponto que eu quero falar com você é esse. Repita comigo, por favor. A fé é um dom do Espírito. A fé é um dom do Espírito. Espírito com E maiúsculo, se referindo ao Espírito de Deus, ao Espírito Santo. Amém? A fé
é um dom do Espírito. Bom, primeira coisa que eu quero te falar é que a palavra dom, você sabe que a Bíblia não foi escrita no português. Ela foi traduzida para o português. O Novo Testamento escrito no grego. A palavra dom significa presente, algo que é dado de presente para você. Então, quando nós estamos falando a fé é um dom do Espírito, nós estamos dizendo a fé é um presente do Espírito. Amém? Quem gosta de ganhar presente? Amém? A fé é um presente. Então, a fé não é algo que você decide ter. A fé é um presente que você ganha. Eu estou falando da fé espiritual. Está vendo como é diferente? Não é acreditar. Não é esse negócio de acreditar que eu estou falando aqui, não. Eu estou falando da fé que é um dom espiritual. Você sabia que quando você entregou a sua vida a Jesus, você entregou a sua vida a Jesus porque você recebeu fé, não é? E creu em Jesus. Você sabia que essa fé que você recebeu quando entregou a vida a Jesus, essa fé foi um presente que Deus te deu? Até para entregar a vida a Jesus, nós dependemos desse presente que Deus nos deu. É isso que diz Efésios capítulo 2, versículo 8. Lá diz assim, pela graça sois salvos mediante a fé, ou seja, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Olha com esse texto aí na tela, eu quero te fazer essa pergunta. O que significa essa parte aí? Isto não vem de vós, é dom de Deus. O que significa isso? Isso significa que essa fé, mediante a qual você é salvo, não vem de você mesmo. Não é a sua própria fé. Você é salvo pela graça, mediante a uma fé que é dom de Deus, ou seja, é presente de Deus. Deus te dá esse dom, esse presente da fé, e mediante esse presente da fé é que você pode crer em Jesus e aí ser salvo. Você entende como que a salvação é um milagre que depende da fé, que é um presente de Deus? Amém, querido? Então, a fé é um presente de Deus. Eu queria que você repetisse essa frase para mim aqui, que vai aparecer para você aí nas telas. Olha. A fé mediante a qual somos salvos é um presente de Deus. Vamos repetir isso? É um presente de Deus. É um presente de Deus. 1 Coríntios capítulo 12 vai falar dos dons do Espírito, né? O apóstolo Paulo, ele relaciona ali 9 dons, né? Da palavra da sabedoria, palavra do conhecimento, discernimento de espírito, o dom de línguas, o dom de profecias, o dom de interpretação de línguas, o dom de curas, dons de curar, né? O dom de milagres e o dom da fé. Mas quando ele está relacionando esses dons, olha como que ele coloca 1 Coríntios 12, verso 8 e 9, olha lá. Porque a um é dada, fala comigo, dada. Fala comigo assim, ó, não é vendida. Não é trocada, não é uma recompensa. Fala, é dada. A um é dada mediante o Espírito, Espírito com E maiúsculo, né, que é o Espírito de Deus. A um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. E a outro, no mesmo Espírito, a fé. E a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. Então fala comigo, a fé é dada através do Espírito. Então você está entendendo que não é uma questão de você acreditar ou se esforçar para acreditar, não é algo intrínseco que você nasceu com aquilo, ou você tem ou você não tem, não. É um presente do Espírito. E o Espírito gosta de dar esse presente. Se você nasceu de novo, você já tem aí em você essa fé espiritual, porque você não poderia ser salvo sem essa fé espiritual, porque nós somos salvos pela graça por meio dessa fé, que é dom de Deus. Você está entendendo? Então, se você é salvo, você já tem. Se você não entregou sua vida a Jesus, você vai ter daqui a pouquinho. Amém? Agora, olha para você ver como que isso é espiritual. O apóstolo Paulo estava pregando, e lá no lugar que o apóstolo Paulo estava pregando, tinha um paralítico que não conseguia se levantar.
E esse paralítico estava ouvindo Paulo pregar. E quando Paulo olhou para o paralítico, Paulo viu que o paralítico tinha fé para ser curado. Agora, olha só, vou ler o texto para vocês. Está em Atos 14, verso 9. Diz assim: esse homem ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos, vendo que possuía fé para ser curado. Pera lá, deixa eu te fazer essa pergunta. Como que Paulo viu que esse homem tinha fé para ser curado? O homem era um no meio da multidão, ele era paralítico, não conseguia ficar em pé. Como que Paulo viu que esse homem tinha fé para ser curado? Irmãos, a Bíblia é um livro muito rico, a Bíblia é a palavra de Deus e nós temos que prestar atenção nos detalhes, porque esse versículo podia estar escrito assim, ó: este homem ouviu Paulo pregar e demonstrou que tinha fé para ser curado, mas não está escrito assim. Não está escrito que o homem demonstrou coisa alguma. A Bíblia diz que o homem só ouviu Paulo pregar, o homem não demonstrou nada, mas a Bíblia diz: Paulo viu que ele tinha fé para ser curado. Como que Paulo viu? Esse é um outro dom. Fala comigo assim: discernimento espiritual. Não é por nada que o homem fez, não é porque o homem pulou, não é porque o homem dançou, não é porque o homem gritou, não é porque o homem chorou. A Bíblia não diz que ele estava fazendo nada disso. Mas Paulo discerniu espiritualmente, porque a Bíblia diz que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Mas por que eu estou te falando isso? Para te mostrar que a fé é algo espiritual, que aquele homem recebeu naquele momento. E quando aquele homem recebeu e ele tinha aquela fé, Paulo viu que ele tinha fé. E Paulo mandou aquele homem se levantar, aquele homem se levantou e ficou curado. A fé é algo espiritual. Eu estou falando da fé que vem de Deus. Agora, sobre essa fé tem duas coisas que eu quero que você guarde, que são muito importantes. A primeira coisa, repita comigo: um dom é um presente e não uma recompensa. Portanto, eu não vou esperar merecer para poder usar. Tá, então olha aqui. Um dom é um presente e não uma recompensa. Portanto, você não vai esperar merecer para poder usar. Deixa eu te explicar. Pessoas que não têm revelação da justificação, nós ensinamos sobre a justificação aqui na série passada, né? A justificação, nós somos a própria justiça de Deus. Isso significa que os nossos pecados são perdoados. Aleluia! Isso é maravilhoso demais. Os nossos pecados são esquecidos por Deus. Isso é maravilhoso demais. Os nossos pecados são purificados. Eu sou purificado dos meus pecados. Eu tenho a própria natureza de Deus, todos nós que nascemos de novo pela fé. Então, querido, eu não preciso ficar assim: olha, eu vou aqui fazer tudo extremamente perfeito, totalmente perfeito, para que então eu possa exercer a minha fé. Não, deixa eu te explicar. Você já acorda perfeito. Porque a Bíblia diz que o Senhor te aperfeiçoou de uma vez por todas com um único sacrifício, o sacrifício do seu Filho. Então você já acorda podendo usar o presente da fé que Deus te deu. Você pode acordar usando a sua fé na hora que você acorda. É um presente para você usar, querido. Eu adoro usar os presentes que eu ganho um presente e eu adoro usar. Eu acho tão lindo que eu tenho um costume, toda vez que eu uso um presente, alguém me dá alguma coisa, quando eu vou usar aquele presente, eu fico lembrando daquela pessoa, às vezes eu oro por aquela pessoa. Agora é tão lindo quando você pode usar um presente que Deus te deu e você está lembrando de Deus, você está agradecendo a Deus, obrigado por esse presente maravilhoso que o Senhor me deu. A fé é um presente. Portanto, você não tem que ficar pensando em mérito próprio para você usar. Você merece porque foi Deus que te deu, use a sua fé. Segunda verdade, esse é um presente que nós devemos procurar. E eu vou te explicar como que é isso. A Bíblia diz que a glória de Deus está em ocultar as coisas, mas a glória do homem em esquadrinhar, em procurar. Bom, eu perguntei aqui no primeiro culto, e as pessoas falaram que aqui no Ceará não tem muito esse costume que eu vou falar aqui. Mas lá em Minas Gerais tem muito, de onde eu sou.
que é o quê? Na Páscoa, os pais escondem o chocolate para os filhos procurarem, certo? Lá em Minas Gerais tem demais isso. Então, por exemplo, o meu pai, lá em Minas, tinha uma fazenda. Na Páscoa a gente ia para essa fazenda. E aí a minha mãe, meus irmãos mais velhos, meus tios, pegavam um monte daqueles ovinhos de Páscoa, chocolate, né? E aí os meninos, né, pequenos, iam lá para o rio, tomar banho no rio. E aí a minha mãe, o meu pai e os outros iam esconder esses chocolates lá no meio das flores, no meio das plantas, em cima da árvore e tal, né? E aí a gente acordava no outro dia, aí é Páscoa. Aí é Páscoa. Agora todo mundo tomou café. Muito bem, gente. Vamos procurar o chocolate. O tanto de chocolate que você achar é seu. Aí a meninada saía, todo mundo doido, procurando tudo. E a gente passava a manhã procurando chocolate, subia na árvore e procurava nas plantas, ia juntando chocolate. Aí chegava lá com aquele tanto de chocolate. Veja bem, antes da gente achar, já era nosso. Já era nosso. Antes da gente achar, meu pai já tinha comprado, já tinha pago por aquilo, já era meu. Mas eu tinha que procurar. Você está entendendo o que eu estou falando ou não? Muito bem. Os dons já são seus por direito. Mas olha o que diz 1 Coríntios 14, verso 1. Olha aí. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais. Então é como se Deus tivesse escondido o ovinho de chocolate para você procurar. Você tem que desejar ardentemente os dons espirituais. Querido, o dom da fé pode mudar a sua vida. O dom da fé pode mudar a sua família. O dom da fé pode mudar cidades, nações inteiras. Pela fé, é um dom que você tem que desejar ardentemente. Você tem que ter um fogo no seu coração, tem que queimar pelos dons do Espírito. Você tem que ter esse zelo, esse fervor. Eu vou buscar, eu vou procurar, eu vou encontrar, vai ser meu. Amém? Não fica esperando que um dia você vai estar andando na rua assim, aí você vai ser atingido na cabeça pelo dom de línguas. Aí outro dia você vai estar andando na rua, vai cair um raio no seu peito, é o dom de profecia. Amém? Fala com quem está do seu lado, acorda, não é assim não, meu filho. Você tem que procurar. Tenha fervor no seu coração, em nome de Jesus. Amém, querido? Muito bem. Encerramos aqui o primeiro ponto, que é a fé é um dom do Espírito. Amém? Agora vamos para o segundo ponto. O segundo ponto é: a fé é parte do fruto do Espírito. Vamos repetir isso? A fé é parte do fruto do Espírito. Vamos mais uma vez? A fé é parte do fruto do Espírito. O que é isso? Eu vou ler com você Gálatas 5:22, na Almeida, Revista e Corrigida. Diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Deixa eu te explicar. Isso aqui é a versão da Bíblia revista e corrigida. Bom, nós temos diferentes tipos de versão da Bíblia no português, né? Algumas vieram de diferentes traduções, mas nós temos pelo menos 2 tipos de tradução predominantes no Brasil. Uma é a tradução por literalidade, é aquela que pega a palavra no grego e pega o que aquela palavra significa e traduz o máximo possível igual, se existir uma palavra igual no português. É literal, o que está escrito literalmente traduzido. E tem um outro tipo de tradução, que é a tradução por equivalência. Eu vou te explicar a diferença. Eu estou bebendo aqui uma água. Água de coco, maravilhosa, água de coco de Fortaleza. Vou beber um pouquinho aqui. Maravilhoso demais. Vamos supor que a minha água de quê? Vamos supor que a minha água de coco acabe. Aí, eu olho para minha amada esposa que está aqui, linda, maravilhosa, doce.
Amorosa, sorridente? Tá bom. Eu continuo depois em casa, amor. Aí eu olho para minha esposa e falo com a minha esposa assim: meu amor, minha água de coco acabou, você pode pedir alguém para trazer mais para mim? Aí a minha esposa vai aqui no pessoal do acolhimento, o pessoal que serve, e fala assim: olha, a água do pastor Gilson acabou. Pode alguém levar lá para ele não ficar com sede? Aí a pessoa do acolhimento vai lá dentro, pega uma garrafa de água e traz e coloca aqui para mim. Eu vou ficar com sede? Não. Mas a água que ele trouxe é de coco? Não. Por quê? Porque a mensagem que a minha esposa passou foi equivalente à mensagem que eu passei. Foi equivalente. Mas não foi literal, não foi palavra por palavra o que eu disse. Agora, se a minha esposa ouve o que eu falei e ela fala com o pessoal do acolhimento assim: olha, o pastor Gilson está bebendo ali água de coco e acabou. Você pode pedir mais água de coco para ele? Aí a pessoa vai lá dentro, pega água de coco e traz água de coco. E eu vou ter água de coco. Aí é igual, é literal, igualzinho que foi falado. Você está entendendo? Nós temos esses dois tipos de tradução na Bíblia. Agora, por que eu estou te explicando isso? Porque esse texto, coloca para mim de novo Gálatas 5:22, ele está escrito assim: o fruto do Espírito é... Primeiro detalhe que eu quero chamar a sua atenção: não está escrito os frutos do Espírito. Não existe os frutos do Espírito. Não está escrito aí, os frutos do Espírito são. Porque se fosse os frutos do Espírito, você podia escolher comer um, não comer outro, não é assim? Não é isso. É o fruto, o artigo definido, né? Singular. O fruto do Espírito é. Aí está escrito amor, gozo, que é o mesmo da alegria, aquela alegria interna, né? Paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Algumas traduções vão ter temperança também como domínio próprio, que é a mesma coisa. Mas a palavra fé, em algumas traduções, está fidelidade. Então, algumas traduções vão estar benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Só que a palavra original no grego que foi escrito não é fidelidade. A palavra pistis no original é fé. Fé, fala comigo, fé. É a mesma palavra fé que nós falamos aqui de Efésios 2:8. Pela graça sois salvos mediante a fé. Fé, pistis no grego. É essa palavra que está aqui. Então, o correto, o versículo correto é esse aí da Almeida Revista e Corrigida. O fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. Agora, por que é importante eu ter te mostrado a fé como um dom e agora estar te mostrando a fé como fruto do Espírito? Porque tudo que está aqui no fruto do Espírito precisa ser desenvolvido. Então, por exemplo, o fruto do Espírito é amor? É. Mas o amor precisa ser desenvolvido. Fala comigo, desenvolvido. Não é só porque você entregou sua vida a Jesus que agora você sai amando todo mundo. Algumas pessoas têm que aprender a amar. Interessante. Algumas pessoas têm até música que fala que o amor é o maior dos dons. Mas sabia que a Bíblia não fala que o amor é um dom? Não tem na Bíblia o dom do amor. Você vai ver, por exemplo, aí 1 Coríntios, capítulo 12, essa lista de dons. Na lista de dons não tem o amor. Quando chega no capítulo 13, que ele vai começar a falar do amor, ele não fala do amor como um dom. Sabe como que ele fala do amor? O Espírito Santo fala assim, e agora passarei a mostrar-vos um caminho mais excelente. Fala comigo, o amor é um caminho. O amor é um caminho, é uma maneira, é um jeito que nós temos que aprender. Aí ele vai falar ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos. E aí você conhece o texto, falamos aqui semana passada. Mas o amor é um caminho. Nós precisamos desenvolver o caminho do amor. Nós precisamos aprender, desenvolver uma vida de paz, uma vida de alegria. Falamos isso aqui nas últimas semanas. Mas assim também, nós precisamos aprender a desenvolver a nossa fé. Fala comigo aí, eu preciso desenvolver a minha fé. Agora, como que a gente desenvolve a fé? Isso aqui é uma coisa interessante. Como que a sua fé pode crescer? Você sabia que a sua fé pode crescer? A Bíblia diz que o seu amor também pode crescer. O seu amor por Deus pode crescer, está na Bíblia.
mas a sua fé também pode crescer. E eu quero falar com você de um texto que vai te abençoar muito aqui. A fé pode ser desenvolvida. Leia comigo, por favor, Mateus capítulo 17, verso 20. Presta muita atenção, que isso aqui é uma chave muito poderosa. Está escrito assim: e ele lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esse monte: passa daqui para acolá, e ele passará. E nada vos será impossível. Repete esse final comigo. Nada vos será impossível. Quem aqui gostaria de ter uma vida assim, onde nada é impossível? Nada vos será impossível. Tá, deixa na tela aquela primeira parte do texto para mim, por favor. Preste atenção. O que aconteceu aqui? Jesus estava com os discípulos e os discípulos não puderam realizar uma certa obra. E eles vieram perguntar para Jesus: Senhor, por que nós não conseguimos realizar essa certa obra? Aí Jesus responde para eles: por causa da pequenez da vossa fé. Tá, o que impediu da obra ser realizada? O quê? A pequenez da fé dos discípulos. Então, a fé ser pequena era o problema que impediu que aquela obra fosse realizada. Você está entendendo? Então eles perguntaram: Senhor, por que nós não podemos? Aí ele falou: por causa da pequenez da vossa fé. Aí, logo em seguida, Jesus falou isso aí, ó. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé, qual tipo de fé? Olha aí o que está escrito. Qual tipo de fé? Como um grão de mostarda. Fala de novo. Como um grão de mostarda. Se tiverdes fé, como um grão de mostarda. Agora aqui está outra questão de tradução da Bíblia. Presta atenção. Lembra o que eu acabei de explicar da Bíblia ser traduzida por literalidade, não é? Ou por equivalência? Pois é. Está vendo ali onde está escrito como? No grego, a palavra que está escrito aí como um grão de mostarda, ela significa como, tal qual. Então, é como um grão de mostarda. Mas algumas Bíblias que têm tradução por equivalência, traduziram assim, ó: se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda. Mas essa tradução do tamanho de um grão de mostarda é erradíssima. Deixa eu te explicar por que ela é erradíssima. No próprio texto te mostra que essa tradução é errada. Por que ela é errada? O grão de mostarda, nós vamos ver daqui a pouco, era conhecida como a menor das sementes, dos grãos. Ora, Jesus tinha acabado de falar com eles: vocês não puderam fazer essa obra porque a fé é pequena. Se o próprio Jesus agora chega e fala: se a sua fé for pequena do tamanho de um grão de mostarda, vocês vão mandar esse monte sair daqui para lá, e ele vai. Ora, ele acabou de falar que ter fé pequena é um problema. No mesmo versículo ele ia dizer que o ideal é ter uma fé pequena do tamanho de um grão de mostarda? É óbvio que não. Você está entendendo o que eu estou dizendo ou não? Então Jesus não disse: se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda. O que o texto grego original diz é esse que você está vendo aí na versão revista e atualizada. Se tiverdes fé como um grão de mostarda. Agora, talvez você pergunte assim: mas pastor, o que significa isso? Deixa eu te explicar. Quando Jesus falou isso aqui, os discípulos entenderam assim, ó, na hora. Sabe por quê? Porque Jesus já vinha falando com os discípulos algumas vezes sobre o grão de mostarda. Era um ensino que Jesus estava repetindo, assim como eu repeti agora sobre justificação. Quem estava aqui nas últimas semanas já sabia do que eu estava falando. Jesus estava repetindo sobre o grão de mostarda. E olha aqui o que diz Mateus 13, versículo 31. O próprio Jesus estava falando sobre isso. Olha o que ele disse. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante
a um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou no campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e, crescida, é maior do que as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves dos céus vêm aninhar-se no seu ramo. Então, isso aqui foi um ensino anterior que Jesus estava dando para os discípulos, falando: o reino dos céus é como um grão de mostarda que um homem pegou e plantou. Fala comigo, plantou. E ele diz: o qual é, na verdade, o menor dos grãos, mas que quando é plantado, fala comigo, quando é plantado, cresce e fica maior que as hortaliças. Você está entendendo? E se faz árvores, de modo que as aves dos céus vêm aninhar-se nos seus ramos. Aí lá na frente, Jesus olha para os discípulos e fala com os discípulos: ei, vocês não puderam fazer essa obra por causa da pequenez da vossa fé. Pequenez da vossa fé. Vossa fé é pequena. Agora, se tiverdes fé como o grão de mostarda, o que Jesus está falando? É que se você pegar a sua fé pequena e plantar... Alguém aí? E plantar a sua fé vai produzir algo maior, e que vai crescer, e que vai crescer, e que vai crescer. O problema é que algumas pessoas pensam: minha fé é pequena como um grão de mostarda, então eu vou guardar. Aí você não planta, ela não cresce. Mas hoje eu quero trabalhar com você em como você pode plantar a sua fé. Responde essa pergunta aí comigo. Aliás, repete essa pergunta comigo. Como eu posso plantar a minha fé para que ela cresça? Repete isso aí. Como? Como que nós semeamos a nossa fé? Como? Como que eu posso fazer minha fé crescer? Como que eu posso minha fé aumentar? Então eu mudo para uma outra pergunta. Como que você recebeu a sua fé pela primeira vez? Sabe como que foi? Está escrito aqui, ó, Romanos 10, 17. E assim a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Presta bem atenção. Toda vez que você vê fé crescendo, fé aumentando, pessoas recebendo fé, sempre vai existir duas coisas: alguém falando e alguém ouvindo. Alguém falando e alguém ouvindo. A primeira vez que você recebeu a fé, nós lemos o versículo aí agora. A primeira vez que você recebeu a fé, está nesse versículo: a fé vem pelo ouvir. Você recebeu a fé quando você ouviu. Ouviu o quê? Ouviu alguém que estava pregando por causa da palavra de Cristo. E aquilo gerou fé. E você pode crer em Deus para a salvação. Então, há 3 maneiras que eu vou falar aqui hoje sobre como você pode aumentar a sua fé através de plantar a sua fé. Fala comigo, plantar a minha fé para a minha fé aumentar. Irmãos, eu creio que qualquer um que está aqui dentro pode fazer grandes coisas. Qualquer um que está aqui dentro pode fazer grandes coisas nessa cidade, nesse estado, nesse país e no mundo. Jesus chamou um pescador semi-analfabeto chamado Pedro. E aquele pescador semi-analfabeto, cheio de problemas, cheio de arrogância, que Pedro era arrogante demais, machucava os outros, feria os outros, até no final do discipulado dele com Jesus, perto de Jesus crucificar, o tal homem de Deus arranca a espada e vai lá e dá uma espadada na cabeça do outro. Mas quando um homem simples crê em Deus e obedece sua palavra, Deus pode usar você grandemente, como usou Pedro. Deus pode fazer coisas muito maiores. Eu já vejo, em nome de Jesus, muita transformação acontecendo na sua vida, na sua família, no seu trabalho, na sua vizinhança, na sua parentela, através da sua vida, em nome de Jesus. Amém? Então, como que eu posso plantar a minha fé? Número 1, palavras. Fala comigo, palavras. Queridos, palavras destroem, palavras constroem. Palavras ferem, palavras curam. Você está entendendo? Palavras derrubam, palavras restauram.
A Bíblia diz que a vida e a morte estão no poder da língua. Quem dela bem utiliza comerá os seus frutos. Palavras. Quando Deus foi criar o mundo, a primeira coisa que ele fez foi falar. Haja luz e houve luz. Então, palavras. Nós temos que aprender a falar palavras. Agora, como que as palavras fazem a minha fé crescer? Vou te explicar. Por exemplo, minha família está aqui, minha esposa, meus filhos. Eu tinha um filho pequenininho. Nasceu. Antes dele nascer, estava na barriga da mãe ainda, eu já ficava liberando palavras sobre a vida dele, abençoando a vida dele. Meu filho, você vai ser assim, assado, assim, assado. E ficava só palavras de bênção, abençoando a vida do meu filho. Meu filho, você vai ser uma bênção. Meu filho, você vai ser cheio do amor de Deus. Meu filho, você vai ser bom em relacionamentos. Meu filho, você vai relacionar com as pessoas vão amar você. Meu filho, você vai ser cheio do Espírito Santo. Meu filho, você vai ter um profundo amor pela palavra. Eu liberando palavras. Aí o que acontece? Meu filho começa a crescer e o meu filho começa a ser o fruto das minhas palavras. Aí hoje que eu vejo o meu filho, já grande, gastando horas e horas e horas e horas na presença de Deus, orando, lendo a Bíblia, meditando na palavra. Essa semana ou semana passada mesmo, ele veio e falou: pai, acabei a leitura do ano, mas eu quero ler de novo esse ano, quero terminar de novo o Antigo Testamento. Vamos ver quantos capítulos dá. Fizemos a conta lá, dava 7 capítulos por dia. Ele falou: então vou terminar, vou correr de novo e vou ler de novo. Paixão pelas Escrituras. Aí sabe o que acontece? Eu, que fiquei semeando as palavras, eu fico vendo o fruto das palavras e eu fico falando: uau, esse negócio funciona demais. Esse negócio funciona demais. E à medida que eu vou vendo isso funcionando, a minha fé vai crescendo. Minha esposa é testemunha de como que eu tenho todo dia feito declarações de fé, que eu tenho aqui no meu celular, aqui no meu bloco de notas, eu tenho aqui, isso aqui são anotações de declarações de fé que eu faço todo dia, sobre a minha vida, sobre a vida da minha esposa, sobre a vida dos meus filhos, sobre você que é membro dessa igreja. Eu faço declarações de fé sobre a sua vida todo dia. Então, por exemplo, falar de declarações de fé que eu faço sobre a minha vida, que estão anotadas aqui, todas fundamentadas na Bíblia. Porque se não tiver fundamento, não adianta. Entendeu? Mas todas com fundamento bíblico. Olha o que eu declaro sobre a minha vida. Eu declaro que eu sou temente ao Senhor, cheio do Espírito Santo. Eu declaro que eu manifesto constantemente o fruto do Espírito. Eu declaro que eu sou um marido amoroso, carinhoso, atencioso, dedicado à minha esposa. Eu declaro que eu sou um pai exemplar para os meus filhos, dedicado, amoroso, carinhoso, cheio do Espírito Santo, um bom discipulador para eles. Eu declaro que eu sou um pastor cheio de amor para as ovelhas. Isso aqui tudo é declaração, são grandes. Se eu continuar aqui, é cheio de coisa. Tudo baseado na palavra que eu declaro todo dia sobre a minha vida. E aí sabe o que acontece? À medida que eu vou declarando e crendo, eu vou vendo as coisas acontecerem. E as coisas vão acontecendo. E eu mesmo fico: uau, esse negócio funciona demais. Irmãos, eu fico às vezes espantado, tamanha transformação que eu fico experimentando na minha vida. Fora de brincadeira. Sabe aquelas brincadeiras de filme assim, que dá vontade de você olhar no espelho e falar: ei, o que você fez com o Gilson? Cadê ele? De tão diferente que eu me sinto diferente à medida que eu vou semeando essas palavras e eu vou vendo o fruto. A nossa fé vai crescendo, 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 crescendo. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Como você pode plantar sua fé para ela crescer? Palavras. Semeie palavras. Você pode perguntar para minha esposa, para os meus filhos: a minha boca não sai palavras de maldição, nunca. Minha boca não fica saindo: esse negócio vai ser muito difícil, é muito difícil. Você não vai ouvir eu falar isso, é fácil. Entendeu? Você não vai me ver: isso aqui é muito ruim, aquela pessoa é muito complicada. Irmão, não tem ninguém complicado. Tem ninguém complicado. Nós somos cheios do Espírito Santo, cheios do amor de Jesus.
Então, nossa boca precisa ser aberta para abençoar, para falar a palavra de bênção. Agora, a segunda maneira de plantar nossa fé, isso aqui vai ser muito legal, é o testemunho. Fala comigo, testemunho. Isso aqui é uma coisa muito legal. Deixa eu ver se eu consigo fazer alguma coisa aqui. Tem alguém aqui agora, que nesse momento está com dor de cabeça? Tem alguém com dor de cabeça aqui? Ali tem uma pessoa, ali tem outra. Quem mais? Alguém com dor de cabeça? Ali tem outro. Mais alguém com dor de cabeça? Lá atrás tem outro. Mais alguém que está com dor de cabeça nesse momento? Dor de cabeça nesse momento. Mais alguém? Não? Tá, legal. Agora outra pergunta. Vocês estão com dor de cabeça? Aguardem um pouquinho. Tem alguém aqui que tem um testemunho, que já recebeu oração aqui na igreja, ou que durante o culto, durante o louvor, você foi curado de dor de cabeça em algum momento aqui na igreja? Tem alguém aqui assim que já foi curado de dor de cabeça alguma vez aqui na igreja? Levanta sua mão, deixa eu ver. Tá, quem? Então vem cá, Isabela, vem cá também, Roberto, vem cá, Neide, vem cá, Mateus, vem cá rapidinho vocês. Veja bem, o que eu vou pedir agora é só que eles contem como que eles receberam a cura dessa dor de cabeça nesse dia aí, tá bom? Então vamos lá, como foi? O senhor é... O senhor é Deus ou sou eu mesmo? O senhor, pastor. O senhor só falou, seja curada, e pediu para olhar para a luz. Aí eu amei, olhei... A luz era a luz de Deus ou a luz aqui, essa luz mesmo? A luz. Aí pronto, seja curada, em nome de Jesus. Aí eu recebi. Olhei para a luz e fui curada. A dor de cabeça passou. Totalmente? Totalmente. Na hora? Na hora. Uau. Neide, conta para mim. Na segunda-feira, Segunda agora, passada? quando eu tenho a cura e milagres, né, oração, aí passou, com certeza. Você estava com dor de cabeça? Muito, enxaqueca. Ninguém veio orar por você, não? Não. Você estava aqui no meio da igreja? Sim, Aí recebeu a cura. com certeza. Aí recebeu a cura total. Total. Maravilha. E você, como foi? Foi no congresso. Vocês ficam aqui, por favor, Neide. Fica aqui também, Isabela, por favor. Sim. Foi no congresso de cura que teve. E o pregador que estava aqui, que eu não me lembro agora, ele perguntou se tinha alguém com dores, né, de cabeça, coluna, alguma coisa, que viesse para cá para frente. Aí eu vim receber a cura. E na mesma hora passou a cura. Passou a dor. Muito bem. Você, Roberto? Logo quando eu entrei aqui na igreja, né? Aí eu estava com 3 dias sentindo uma dor na cabeça e na nuca. Aí o Senhor disse assim, quem tem fé vem aqui que eu vou orar. Aí na mesma hora passou. Muito bem. Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor. Fica aqui, fica aqui. Fica aqui na frente aqui assim para mim, rapidinho. Veja bem. O que nós ouvimos aqui agora? Só 4 pessoas aqui que contaram um testemunho, cada um de uma maneira, né? Tá, agora, aquelas pessoas que falaram que estão com dor de cabeça agora, cadê vocês? Cadê elas? E uma aqui, outra aqui, tinha mais, não tinha não? Ali, outra ali. Muito bem, presta atenção, vocês. Ninguém orou por vocês, ninguém fez nada, certo? Tá, só olha assim, ó, para a luz, porque a claridade incomoda a dor de cabeça. Olha para a luz e me fala se a sua dor de cabeça passou. Mas olha para a luz primeiro. Olha assim, com fé. Ó. Olha para a luz. Vocês que estavam com dor de cabeça. Olha para a luz. Está rindo, né, José? É, eu sei. Muito bem. Olhou? Muito bem. Algum de vocês aqui que estavam com dor de cabeça, sua dor de cabeça passou? Se passou, levanta a mão para eu ver. Ó, a dele já passou. Levanta a mão, fica aí com a mão. Mais alguém, a dor de cabeça passou? Olha para a luz, olha assim e vê se está doendo. Se não estiver doendo, você fala. Tá, o que aconteceu aqui? Preste bem atenção. Quem orou para que ele fosse curado? Alguém orou? Hã? Não. O que aconteceu aqui? Eles deram um testemunho. Inclusive, se tiver outras pessoas que estavam com outras dores, você pode checar agora aí se a sua dor passou, tá? E se tiver passado, eu só quero que você levanta a sua mão e faz assim, para a gente ver. Você pode até fazer um assim, se eu não estiver olhando, tá? Olha ali, outra pessoa foi curada agora? Passou totalmente? Olha para você ver. Se tiver mais alguém, só faz assim, pode checar a sua dor assim, você só faz assim para a gente ver. Se eu não estiver te vendo, você pode falar aí, pastor, olha lá, outra pessoa lá, ó, tá vendo? Olha para você ver.
Ó, outra aqui, olha para você ver, só pipocando cura. Outra lá, outra aqui. Presta atenção para você entender o que está acontecendo. O que está acontecendo aqui, gente? Ninguém orou por ninguém. Sabe o que aconteceu aqui? O poder do testemunho. O que é o testemunho? Testemunho é o relato de alguém que falou assim, ó, Jesus fez isso por mim. Aí as outras pessoas ouviram. Quando elas ouviram o que Jesus fez, elas receberam fé. E quando elas receberam fé, elas receberam um milagre. Agora é o seguinte, além dessas pessoas aqui, talvez mais do que 10 pessoas aqui agora rapidamente levantaram a mão, além delas receberem um milagre, sabe o que aconteceu com eles? A fé deles, ele mesmo falou baixinho que aumentou minha fé. A fé deles cresceu. Porque eles viram que através do testemunho que eles deram, outras pessoas foram curadas sem eles nem fazerem nada. Eles só contaram o testemunho. Vamos aplaudir o Senhor por isso? Pode sentar, querido. Agora, imagina o que vai acontecer quando todos nós sairmos contando todos os testemunhos de tudo que Deus tem feito na nossa vida. Nós vamos ver muitas pessoas recebendo milagres através do nosso testemunho, mas nós vamos ver a nossa fé crescer, 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 crescer. Você vai plantar como um grão de mostarda, mas depois de plantar, ela vai crescer, 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 para a glória de Jesus. Amém? Terceira e última maneira de plantarmos a nossa fé é obediência à voz do Espírito. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele fala conosco, ele testifica com o nosso espírito, ele põe dentro de nós uma coisa que nós chamamos do testemunho interior. E isso é uma coisa que nós temos que aprender a lidar com ela. Por exemplo, quem aqui sabe que você é salvo e vai passar a eternidade com Deus? Quem sabe? Você tem certeza disso? Pastor, tem certeza? Levanta sua mão e fala assim. Muito bem, você já viu o céu? Você já foi no céu? Você recebeu um documento assinado dizendo que você tem posse daquela propriedade lá na Nova Jerusalém? Não? Pois é, como é que você tem tanta certeza assim que você vai para o céu? Né? Se você estivesse no Alto da Compadecida, né, você podia falar, não sei, só sei que é assim. Eu sei porque sei, porque sei, porque sei, porque sei. Por quê? Porque você tem um testemunho interior, porque a Bíblia diz que o Espírito do Senhor testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então você sabe, porque o Espírito testificou com o seu espírito que você é filho. É através desse Espírito que você clama, Abba, Pai. Então você sabe, por quê? Porque foi o Espírito que testificou no seu espírito. Essa mesma testificação do Espírito acontece para outras coisas. Então, às vezes, você vai estar em algum lugar. E eu tenho certeza que isso já aconteceu com você. Às vezes vai ser no ônibus, no Uber, no avião, na sua empresa, na padaria. E o Espírito Santo vai falar com você assim, tá vendo aquela pessoa lá? É ou não é verdade? E o Espírito Santo te manda falar ou fazer alguma coisa. E é por isso que a Bíblia diz assim, ó, não apagueis o Espírito. Porque às vezes o Espírito vem, fala aquilo com a gente vai lá e apaga. A gente fala, não, eu tenho vergonha. Não, eu não sou digno. Você é digno, você é digno, você é digno, você é justificado, você é a própria justiça de Deus, seus pecados são perdoados, esquecidos, purificados, você tem a natureza de Deus, Ele te aperfeiçoou de uma vez por todas com o sacrifício perfeito de Jesus, é o que diz Hebreus, nós lemos aqui, não pense assim. Então quando o Espírito falar, não apaga o Espírito Santo. Se o Espírito Santo falar com você, às vezes o Espírito Santo vai falar, olha, vai orar por aquela pessoa que ela tem um problema, uma doença assim, assim, assim. Não significa, querido, que você tem que se travestir de um profeta, colocar uma barba falsa,
engrossar a voz, né? E falar, eis que assim diz o Senhor. Essa expressão nem está no Novo Testamento nenhuma vez. Mas você pode chegar lá com muita humildade e falar com aquela pessoa assim, oi, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Olha, eu estava ali e eu acho que o Espírito Santo de Deus falou comigo que Ele quer curar você. Você está sentindo alguma dor, está tendo algum problema de saúde? Às vezes o Espírito Santo vai te falar mais especificamente, ele vai te falar até onde é. Às vezes é na perna. Você está com um problema na sua perna esquerda, a pessoa, como você sabe? Ela falou, pois é, eu não sei. Mas eu acho que o Espírito Santo quer te curar, posso orar por você? Impõe as mãos, ora, cura aquela pessoa vai receber cura, imediatamente vai querer receber Jesus, prega a palavra para ela, leva a salvação para aquela pessoa. Agora, à medida que você obedece ao Espírito Santo, você está plantando a sua fé. Você vai lá e faz. A pessoa vai e revela que realmente o que o Espírito Santo te falou é verdade. O que acontece com a sua fé? A sua fé aumenta, a sua fé cresce. E às vezes você pode ficar tão treinado com aquilo. Eu não gosto muito assim, eu não gosto muito de falar, sabe? O Senhor me disse. Porque às vezes as pessoas, elas têm problemas na alma. E vamos supor, se Deus mostra para mim que uma pessoa perto de mim que eu estou vendo ali está com uma doença, porque eu conheço bem a palavra e o amor de Deus por aquela pessoa, eu já sei que se o Senhor mostrou a doença, é porque Ele quer curar. Tá certo? Então, a minha maneira de abordar aquela pessoa vai ser assim, olha, eu tenho uma impressão no meu espírito que Deus está querendo curar você. Você está com algum problema de saúde? Aí a pessoa fala, então eu tenho certeza que Deus quer te curar, Deus te ama tanto. E Ele me mostrou isso porque Ele vai te curar. Aí eu vou lá e oro pela pessoa. Agora, se a pessoa que recebeu aquela direção do Espírito for uma pessoa amargurada, sabe, cheia de ferida, toda perebenta, ela teve a mesma revelação que eu, mas ela chega lá e fala assim, olha, cuidado, viu? Deus me mostrou que tem uma doença aí. Isso é porque você não se arrepende, viu, dos seus pecados. Isso é porque você é um pecador. Você tem que se arrepender. Deus está me mostrando. Você viu que Deus revelou? Revelou ou não revelou? Está entendendo? Ainda que a revelação fosse verdadeira, o coração da pessoa não é. O coração está errado. Por quê? Porque nós temos que seguir a verdade, sim, mas seguir a verdade em amor. Então é cheio de amor. Vou te contar só um testemunho que aconteceu comigo, para você ver como que você pode crescer nisso. Uma vez eu estava ministrando em um certo lugar, e lá tinha uma jovem, eu nunca tinha visto aquela jovem, ela devia ter seus 16 anos, talvez. E o Espírito Santo falou claramente comigo. Essa jovem tem uma profunda ferida com o pai dela. E ela precisa perdoar o pai. Aí, eu fui até aquela jovem. Na época eu também era mais jovem e eu estava assim tão convicto que hoje eu nem falaria dessa maneira. Mas naquela hora eu falei assim, olha jovem, o Espírito Santo falou comigo que você tem uma profunda ferida com seu pai, mas que ele vai te ajudar a perdoar o seu pai. Sabe o que a jovem falou comigo? Ela falou comigo assim, de jeito nenhum, meu pai é perfeito, eu não tenho nada contra meu pai é maravilhoso, é uma pessoa maravilhosa, me trata com tanto amor e carinho. E eu ligado no Espírito, o Espírito Santo falou comigo assim na hora, diga para ela que eu estou falando sobre o verdadeiro pai dela. Olha o que o Espírito Santo falou comigo. Ela tinha acabado de desmentir o que eu falei, você entendeu? Que é isso, meu pai é maravilhoso. Aí eu falei assim, o Espírito Santo pediu para te falar que ele está falando sobre o seu verdadeiro pai. Aquela menina ficou em choque e ela começou a chorar. E ela falou, como você sabe disso? E começou a chorar. E aí ela me contou rapidamente a história dela e rapidamente ela disse, quando eu era pequena,
Meu pai judiou muito da gente, depois ele abandonou a gente. Mas depois de judiar muito da gente, ele nos abandonou. E aí eu fui criada, né, por um outro parente que me pegou para criar. Mas desde pequeno, então, eu chamo ele de pai. E ele é maravilhoso, muito amoroso. Por isso que eu falei que meu pai é maravilhoso. Mas ele não é o meu pai de verdade. Eu falei, pois é. Deus quer te ajudar hoje a perdoar o seu pai biológico. Aí aquela moça recebeu tanta cura. Mas o que você acha que aconteceu com a minha fé aquele dia? Porque eu entendi ter ouvido o Espírito Santo. Falei com ela. Quando eu falei com ela, ela falou, você está doido, não tem nada disso. Aí mas eu estava ligado com o Espírito Santo. Aí o Espírito Santo veio e falou comigo de novo. Aí eu falei com ela, ela assumiu e a minha fé fez assim, ó. Existem tantas doenças hoje pelas quais eu nem oro. Aliás, você sabe que Jesus nem nos ensinou a orar pelas doenças, né? Jesus nos ensinou só a impor as mãos e os enfermos ficarão curados. Né? Então, aquilo que a Isabela falou aqui, eu faço isso demais. Às vezes uma pessoa chega perto de mim, ela está com uma doença, está com um problema, ela fala, pastor, eu estou com um problema, assim, uma doença, muitas e muitas vezes. Pela fé, eu falo assim, não tem mais nenhum problema, em nome de Jesus, amém, e o problema vai embora. Mas isso é um exercício da fé. Um exercício da fé. Como que a sua fé vai crescer? A próxima vez que o Espírito Santo te mandar fazer uma coisa, faça. Ele te mandou pregar para aquela pessoa lá no Uber, lá no avião, lá no ônibus, lá no seu trabalho. Ele te pediu para orar por aquela pessoa. Simplesmente obedeça e você vai ver o resultado e a sua fé vai crescer. Porque se tiverdes fé, como um grão de mostarda, não haverá impossíveis para você. Nada será impossível para você. Eu já estou vendo pela fé os maiores milagres da sua vida, os maiores milagres acontecendo através de você. Eu já vejo você orando e muitos enfermos sendo curados. Eu já vejo muita transformação acontecendo na sua rua, no seu bairro, na região que você mora, na sua parentela, no seu trabalho, aonde você estuda, lá na faculdade, aquele lugar precisa da luz de Jesus que você vai levar. Eu já vejo pela fé Deus usando você grandemente em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos ficar de pé no nosso lugar? Vamos aplaudir mais forte ao Senhor. Nós vamos aprofundar nesse assunto, né? Mas hoje nós aprendemos sobre a fé que transforma. Vamos continuar nessa série, mas nós aprendemos que a fé é um dom de Deus. Nós aprendemos que a fé também é parte do fruto do Espírito, que essa fé precisa ser desenvolvida. Você vai desenvolver a sua fé em nome de Jesus. Você vai plantar a sua fé através de palavras, através de testemunhos e através de obedecer à voz do Espírito. Vamos começar a plantar a nossa fé agora? Agora já? Vamos? Você que está aqui, você que está em casa, repita isso assim agora. Eu declaro, com a minha boca, eu libero palavras de fé e eu declaro que a minha fé vai crescer e eu vou ter uma fé viva, uma fé ativa, uma fé que transforma. Essa fé que é dom de Deus, não a fé humana, não a fé comum, mas a fé que vem de Deus. Eu declaro que essa fé vai crescer, vai aumentar em mim e eu verei os maiores milagres, a maior transformação da minha vida, da minha família. Eu declaro fortaleza, verá grande transformação através da minha vida, para a glória de Jesus. Amém, 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 amém. Amém, querido.